Olá, gente. Olha, como é que constrói afinidade com clientes que não compram com você? E o primeiro grande desafio é você pensar por que eles não compram com você. Porque gostam do concorrente, porque compram mais com o concorrente, às vezes compram pouco com você. Existe uma dificuldade, uma barreira de relacionamento. O que é que acontece na maior parte dos casos, e eu tenho visto isso em diferentes segmentos, por que não dizer no Grupo Recall aqui, dependente do produto que você mais vende, dos clientes que você mais atende, o perfil, o segmento, mas a gente tem uma relação de confiança e uma relação de afinidade que vem antes do produto, que vem antes de você ser da empresa A, B ou C. Isso tem a ver com uma característica essencial no fundamento da venda, que é a afinidade, a confiança e a empatia. Eu falo isso de forma recorrente. Todo processo de vendas é um processo de relação de confiança. Mas o cliente que não compra de você não vai gostar, por exemplo, que você, mesmo sendo melhor que o seu concorrente, mesmo tendo uma vantagem especial, mesmo tendo mais tempo de mercado, uma estrutura melhor, tradição, que você ataque o concorrente com argumentos comparativos, depreciativos, capciosos muitas vezes, porque ele já escolheu aquele concorrente, ou ele já escolheu o produto concorrente em alguns outros momentos. E ninguém quer ser chamado de tolo ou ser comprovado que ele tomou a decisão ou ela tomou a decisão errada. Então, uma das coisas que eu ensino em meus treinamentos de vendas é a gente fazer, muitas vezes, o método da balança, prós e contras, e não necessariamente comparando com o concorrente, mas prós e contras de comprar comigo ou continuar comprando com o concorrente. Sabe aquele papo que eu vi num grande livro de vendas, aliás, recomendo, chama Do Fracasso ao Sucesso em Vendas? Aquele papo bacana, empático, transparente que você precisa ter com seus clientes para ter essa relação de confiança. O Frank Bettger, autor desse livro, ele fazia assim, ele traçava uma linha no meio de uma folha de papel e colocava de um lado o que o cliente ganharia se comprasse com o concorrente. Quais eram as vantagens do concorrente, quais eram as vantagens de não comprar agora, por exemplo, mesmo que não exista um concorrente. Quais são os pontos positivos de não investir agora? E ele enumerava, seja comprando com o concorrente ou não comprando com ele. Feito essa lista, depois ele fazia uma outra lista, e ele vinha trazendo a sardinha para a brasa dele. Falava assim, e se comprar agora comigo, nós também temos essa característica, você também continuará se beneficiando disso ou daquilo. Ele trazia uma série de fundamentos, pontos fundamentais, que ajudavam o cliente a ver, por isso que é chamado de método da balança, né? Que o criador disso é Zig Ziglar. E o Frank Bettger usava. E esse amigo aqui que vos fala, usa há anos. Sempre que existe um cliente em dúvida, se toma a decisão agora, toma a decisão depois, eu traço um perfil, isso tem a ver com negociação, tem a ver com empatia, mas eu traço um perfil, um método claro, uma folha, ou um slide, ou uma apresentação à distância, não importa, onde ele enxerga as vantagens e desvantagens. As vantagens de comprar com a empresa B, que é como eu gosto de chamar o concorrente, e a vantagem de comprar comigo, que sou a empresa A. Na minha planilha sempre é assim, na minha folha sempre é assim. É óbvio que no subliminar ele entende que esse processo é um processo para ajudá-lo a tomar a melhor decisão para ele ou ela. Não importa. Você não pode buscar o embate, o comparativo depreciativo. Olha, nós temos isso, o concorrente não tem. Olha, nós fazemos isso, o concorrente não faz. Olha, se não comprar agora, já sabe, você vai
piorar nisso e critica e torna áspera, torna ácida a comunicação com o seu cliente. Como vender para o cliente que não compra de você? Primeiro, ganha ele. Pede a ele a oportunidade. Cria vínculo. Descobre se essa pessoa, com uso de tecnologias ou com uso de informações, bancos de dados, contatos telefônicos, quantas vezes você, através de um intermediário, uma secretária, um gestor, alguém que estava um nível abaixo do diretor, do decisor, você acabou descobrindo informações importantes, criou a coletividade que precisava para fazer a venda. Então, para tudo, volta para o princípio básico da venda. Volta para onde começa essa relação empática. Começa na nossa capacidade de gerar uma relação de confiança. Então, todo mundo, durante o processo de vendas, durante a conquista, para você ganhar o cliente, é importante. Uma vez um amigo meu me contou uma história, falou assim que ele vendia pneus, ele é representante de uma marca famosa de pneus, e foi visitar uma loja de de artigos de carro, né, de autopeças, aqui em São Paulo, onde eu vivo, e ele chegando na loja, ele entrou, como ele tinha já uma certa arrogância, era um rapaz jovem, bonitão, camisa azul, todo, né, vendendo pneu, mas todo na beca, todo ali com aquela jovialidade, aquela empáfia normal de quem está começando em vendas, olho de tigre, tinha que vender, recém-contratado, adentrou a loja meio que ignorando os mecânicos, o chefe de oficina, a loja de autopeças e serviços automotivos também. Então tinha gente trabalhando ali, faziam troca de pneus ali, faziam troca de amortecedores, cambagem, essas coisas todas. E perguntou para alguém lá, meio que chutou uma chave de roda ali, de alguém que estava embaixo do carro, perguntou onde é que ficava a sala do senhor tal. Este senhor era pai do amigo dele. Ou seja, ele foi recomendado, ele foi credenciado. E chegando lá, olha, tudo bem, fulano, pô, eu tive que crescer, aquela coisa, era amigo do filho. E ele chegou lá achando que faria a maior venda de pneus da história da empresa. Foi bem, o cara o recebeu bem, gostava muito dele, mas na hora que ele apresentou o produto, veio o Chiquinho da manutenção, aquele que estava embaixo do carro, aquele que estava lá com a chave de roda que foi chutada por esse meu amigo, e o chefe o chamou, falou, Chiquinho, sobe aqui. O Chiquinho subiu e chegou lá, ouviu o seguinte, fulano, esse aqui é o Ricardo, é um grande amigo meu, amigo do meu filho desde a infância, ele vende essa marca de pneus aqui, ele está querendo nos atender, o que você acha? O Chiquinho virou e falou, olha, patrão, essa marca é boa, podemos até ter aí algumas peças, mas eu gosto mesmo de trabalhar com a marca tal. E o dono do negócio, da grande rede de autopeças, de serviços automotivos, virou para o Ricardo e falou, Ricardo, eu gosto muito de você, mas aqui quem decide pela compra de materiais é o Chiquinho. Por que eu conto isso para vocês? Porque num processo de confiança, relacionamento, envolvimento, todos são importantes. A secretária, o intermediário, o Chiquinho, o chefe de oficina, o cara da portaria, todo mundo é importante. Por que você não vende muitas vezes? Porque falta histórico, falta relacionamento. E nesses tempos de distância, a gente precisa construir outros meios de relacionamento. Você vai precisar ser mais eficiente ao telefone com o Chiquinho, com a secretária, com quem quer que seja. Você vai precisar usar de boa comunicação onde quer que você vá, mesmo que à distância. A gente precisa ter o elemento de falar o que interessa aos outros. Você não vai captar atenção favorável falando
sobre superficialidades ou características e vantagens. Você não vai vender se você não tem o mínimo, ou vender bem como você poderia vender, se você não tem um mínimo de relacionamento. Então, comece a colocar no seu discurso, na sua abordagem, na sua tratativa, independente de ser com o decisor, com a mão que assina o cheque, como se dizia no passado, com quem dá a canetada, independente de estar falando com ele, comece a ser empático com todos. Cria relacionamento, mostra que você faz mais, melhor, às vezes até por menos, não é menos dinheiro, por menos tempo, por menos dor de cabeça. Fala o que você tem de benefícios para os seus clientes e não vantagens e características. Cria discursos que tenham a ver muito mais com o negócio dele do que com o seu. Ninguém quer saber de você. Ninguém quer saber se você é melhor que o concorrente, se você o disser, será arrogante. Ninguém quer um vendedor que tenha uma empáfia, uma antipatia, uma arrogância. Arrogância quer dizer a falta de pés no chão. A gente precisa ter humildade. Humildade nesses momentos para flexibilizar nossas propostas. Um grande restaurante em São Paulo, onde eu vivo, repito, fez uma coisa que, para mim, eu conheço esse restaurante há 20 anos, e é um dos restaurantes de maior reputação, um dos melhores chefes de cozinha, chama-se Figueira Rubaiá. Quando eu vi o Rubaiá em São Paulo vendendo, nestes tempos de Covid, comidinhas do dia a dia, quando eu vi eles adaptando o cardápio deles para as necessidades do dia a dia das casas, para não parar o trabalho de tantos funcionários, eu falei, existe algo de novo nesse mundo ou existe um novo normal. Então, a adaptação para atender um cliente que eles não tinham antes, mas que também beneficia a estrutura deles. Cozinha, funcionários, garçons, todo mundo envolvido. O garçom passa a entregar. O cara da cozinha passou a fazer a comidinha que ele fazia em casa, porque ele era bom nisso. Começou a fazer um cardápio mais simples, adaptou, ajustou e foi encontrar um mercado que não existia. Então, como é que você vai vender para o cliente que não comprava de você nesse momento? Talvez seja inovando, ajustando a sua criatividade para poder fazer isso com muito mais eficácia. Então, pense nisso, pense nas mudanças que você precisa fazer no seu discurso, no seu jeito de atender, no seu trabalho diário e não se esqueça jamais, só existem 2 tipos de vendedores, os que vendem para fora e os que vendem para dentro. Os que vendem para fora estão o tempo inteiro prospectando, buscando, criando e, obviamente, para fora da empresa, gerando suas oportunidades, seus negócios. Os que vendem para dentro são aqueles que evitam sair, são criativos pra caramba, criam diversas desculpas e retóricas para explicar o motivo da não venda, mas continuam para dentro. E aqui eu não estou falando de você estar no cliente, eventualmente, fisicamente, ou estar dentro de casa. Eu estou falando de você abrir as comunicações e as suas relações, independente de onde esteja, estando presente na cabeça do seu cliente, mesmo que distante. Então vamos refletir sobre isso, porque o maior desafio num momento como esse é a gente construir novos mercados. E existem clientes que nem sabem tudo que você tem de valor e que poderiam passar a considerar você, olhar a sua proposta, olhar o seu negócio, olhar a sua oferta, olhar para a sua pessoa de uma maneira diferente se você fosse muito mais empático. Pense nisso e muito sucesso.